programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha, desde que foi divulgado em rádio há muitos anos, jamais admitiu algemas. Esta autonomia garante divulgação daquilo que aceito conscientemente. Saduceus algemados modificaram até mesmo palavras de Jesus. Vejam só. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, foram transformadas na frase: hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Pior é que eles jogam para a data incerta, depois do juízo final, a promessa de Jesus. Trocam inefável dádiva por aquele sono mal cheiroso inventado por Salomão, o amante das 1000 mulheres, não esqueçam. A verdade, felizmente, vem sendo aceita pela maioria na Terra, que vem descartando esqueletos e valorizando espíritos imortais. Todo mundo aceita isso, quase todo mundo. O Nazareno premiou o espírito de Dimas pela clarividência de reconhecer nele, vestido de trapos, a figura majestosa de um rei. Naquele mesmo dia, o espírito imortal de Jesus abriu os olhos do espírito imortal do bom ladrão, e o paraíso se concretizou nele. Paraíso, amigos, não depende de lugar especial no tempo e no espaço. Paraíso é alma sossegada em qualquer canto do universo. Deixando o corpo no sepulcro de Arimateia, Jesus desceu à mansão de espíritos, ainda dos tempos de Noé, vejam só. Todos vivos e conscientes, tanto que escutaram a pregação de Jesus e entenderam. Mesmo em zona infernal, o Nazareno jamais esteve fora do céu. Para onde fosse, Jesus carregava o paraíso com ele. Bons amigos nos ajudam nesta jornada voluntária. Cada componente do grupo fazendo sua parte, resultará ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Imaginação é reforço da fé. Afirma o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus: a fé consiste na firme confiança daquilo que é esperado, na convicção daquilo que não se enxerga. Hebreus 11, verso 1. Embora sem visualização de algo corpóreo, aqueles convictos filhos do Altíssimo acreditam. Este fenômeno é conhecido pelo vocábulo fé. Mesmo sem prova concreta e mensurável, ninguém desanima ou se afasta, porque a fé possui irresistível força de atração. Na medida do crescimento dos resultados, a confiança nos manterá por perto, como se enorme teia de aranha nos mantivesse imobilizados. Verbo é a palavra que define ação. Quando eu digo eu creio, eu estou falando verbo. Eu creio, eu faço, eu agradeço. Por isso, o quarto evangelho começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1.
Verbo é sinônimo de Cristo e Cristo é braço da criação divina. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. João 1, verso 3. Este pequenino verso define doutrina indesejável para os catedráticos. Ele define com clareza o aspecto plural da criação divina. A Bíblia, em diversas passagens, nomeia o Criador de forma coletiva. Elohim, ou o sinônimo deuses. Os Elohims, citados no Velho Testamento, são confirmados pelo evangelista João como assessores. Todos os Cristos ajudaram na construção do universo. A doutrina dos Cristos planetários se encaixa perfeitamente nesta visão cósmica de milhões de planetas habitados. Só não enxerga quem não tem olhos de ver. Ninguém esqueça que o Apocalipse já nos mostrou 2 Cristos. Ninguém esqueça, meus amigos, isso é importante. Jesus com aparência de jovem, ele desencarnou com 33 anos, com cabelos escuros, é claro. E o Cristo de Éden de cabelos brancos como a neve. No planeta Terra ninguém duvida que o unigênito do Pai foi Jesus. Todos sabem disso. Vejam que ele disse aos discípulos de Emaús: convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Lucas 24, verso 26. Percebam que a outorga ocorreu após crucificação. Convinha que o Cristo padecesse com uma condição, para entrar na sua glória. Então a crucificação foi o último passo do Cristo humano, do Jesus humano, passando para o Cristo divino. Vejam o que Jesus disse aos apóstolos: se me amasseis, estaríeis alegres de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. No retorno ao 7º céu, Jesus receberia o diploma de um Cristo planetário. Se considerássemos o Jesus humano como Deus naquela altura, não escaparíamos de insustentável dilema. Como pode existir Deus maior e Deus menor? Como pode existir? Será impossível engolir, meus amigos, este caldo insosso, que diz que Jesus foi Deus desde o nascimento. Isso aí é contrário à própria concepção de Deus, que não faz acepção de pessoas. Nada existe em Deus, meus amigos, que não seja limpeza e pureza 100%. Se o mestre declara: o Pai é maior do que eu, as entrelinhas nos garantem que ele próprio está negando a sua propalada divindade naquele momento. Pelo menos naquela altura, algumas das suas credenciais ostentavam brilho menor que a comenda paterna. Getúlio suplica ao Crispim, impaciente: que poderá ser este empecilho que paralisa a ascensão do Filho do Homem? Apocalipse esclarece também este imbróglio com poucas palavras, Crispim. Veja que diz assim lá no capítulo 13, verso 8. Cordeiro que tem sido imolado desde a fundação do mundo.
Apocalipse 13, verso 8. Cruz de madeira no alto de um monte, isto ainda faltava para completar as credenciais de Jesus como Cristo do planeta Terra. Agora, o Cristo universal, esse já fazia parte integrante deste oceano, incomensurável da divindade. Este oceano é único, embora variadas sejam as suas manifestações. Foi o Cristo universal aquele citado pelo evangelista João, qualificado de verbo no 4º evangelho. Não foi Jesus, não. Foi o Cristo universal. Não poderia ter sido o ser humano Jesus que preencheu condições para se tornar Cristo milhões de anos depois. Teremos que separar o joio e o trigo da história. Não podemos confundir o Jesus humano e aquele Cristo em que ele se tornou posteriormente. Aceitando a realidade de que o próprio Jesus revelou: o Pai é maior do que eu, as entrelinhas configuram a sua negativa em se afirmar Deus naquele momento. É claro que Jesus humano era menor que Deus. O Cristo em que ele se tornou, porém, mergulhou no mesmo oceano. Depois da cruz, nenhum deles é maior ou menor. Ambos ostentam a mesma altura, manobram idêntico poder e são iguais na compaixão e na misericórdia. Para aqueles que ficaram na dúvida quanto à assistência de Cristo em cada planeta, outra vez eu aponto o Apocalipse. Aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que tem sido morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Todos sabem que a figura do Cordeiro representa Cristo. Quando o Apocalipse fala, desde o princípio os cordeiros têm sido imolados, mortos, imediatamente entendemos que eles são múltiplos. Será que alguém se atreve a interpretar que Jesus tem sido crucificado em todos os planetas? Isto seria a burrice suprema. Merecia medalha esta burrice. A história vai se repetindo, mas os mártires são outros. Os cordeiros são cristos planetários e são múltiplos. Em cada planeta habitado, alguém que chega ao ápice da perfeição, depois de vida isenta de transgressões, será supliciado. É um choque de gerações. O prêmio será a nossa posição, a posição daquele ser humano perfeito, como Cristo do planeta em que vive. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar nosso site, que já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Para quem não assistiu o programa de sexta-feira, oferecemos a comodidade de 208 palestras no YouTube. Desde março de 2015, nossas palestras têm sido colocadas semanalmente no YouTube para favorecer a audiência de vocês. O amigo Zub é o provedor dessas páginas semanais. Este programa também
está no facebook.com/TV Vila Velha. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o seu conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Também aqui as exposições permanecem dia e noite à disposição dos telespectadores, meus amigos. Obrigado ao Fernando, ao Zube e ao Alisson pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa. Em seguida, a continuação do tema: imaginação é reforço da fé na Terra. O nosso Rabi preencheu todas as condições e alcançou a glória depois da crucificação. O Apocalipse nos informa outro argumento sobre a existência de Cristo em cada planeta. É o profeta João quem nos oferece este desabafo. Ele disse: fui arrebatado em espírito e escutei grande voz, e vi alguém semelhante ao Filho do Homem, de cabelos brancos como a neve. Apocalipse 1, versículos 10 a 14. Era semelhante a Jesus pela majestade, porém os cabelos negavam. Porque Jesus usaria disfarce? Teria vontade de enganar o apóstolo? Mas o apóstolo João não teria deixado de conhecê-lo, mesmo que ele embranquecesse os cabelos. E aqui surge outra incoerência para aqueles que colocam Jesus no lugar do Cristo de outro planeta. Outra prova de que não era o Mestre aconteceu logo em seguida. O Apocalipse revela que o profeta João caiu aos seus pés como se estivesse morto. Apocalipse 1:17. João desmaiou de susto. Analisem comigo, meus caros. O Evangelho registra demonstrações de amizade entre João e Jesus, que justificaram o apelido de discípulo amado. A afeição profunda os uniu. Vocês acham que o discípulo amado iria desmaiar assustado diante do querido Mestre e Senhor se fosse Jesus? Não faz sentido admitirmos absurdos teológicos sem lógica. Temos que nos insurgir contra isto. Se o estranho fosse Jesus, o apóstolo João correria ao seu encontro e terminaria aquela cena em abraços, em alegria, e não em queda e desmaio. Agora, quanto ao aspecto de que aquela figura também era Cristo, isso eu concordo em gênero, número e grau. Sua linguagem garante essa condição majestosa. Escutem suas palavras em Apocalipse. Não temas, disse ele, eu sou o primeiro e o último. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Ele também foi morto, conforme nós já dissemos, que todo Cristo é sacrificado para se tornar a figura de um Cristo. Para alcançar a condição de Cristo planetário, o Filho de Deus puro e perfeito tem que ser martirizado antes. A condição primordial é decreto de Apocalipse. Vou satisfazer a curiosidade dos telespectadores expressando opinião pessoal.
Esta figura austera e majestosa que apareceu ao apóstolo João é o Cristo do planeta Éden, de onde surgiu a raça adâmica. Desde este tempo, os nossos mundos estão entrelaçados. O Éden descarregou a escória da raça adâmica sobre os terráqueos. A humanidade até hoje vem curtindo esta ressaca enorme. Como Deus escreve certo por linhas tortas, a descida desses valeu para ajudar a resolver os nossos problemas. Eles eram mais experientes que os habitantes da Terra. E de repente foram aproveitados como professores. É natural. O Crispim dos Anjos, nessa altura, se encontra frenético e ansioso para me questionar. Afinal, Getúlio, você não esteve lá para saber esses detalhes do que realmente aconteceu? Sim, caríssimo Crispim, eu não estive lá. Mas alguém esteve e as experiências deste alguém foram registradas na Bíblia. E eu tomo a Bíblia nas minhas mãos e tento entender toda a matéria para transmitir a vocês. Tentamos simplificar a linguagem deste alguém e deparamos com outro detalhe importante. Se Jesus apontou para os discípulos de Emaús a glória de ter alcançado condição de Cristo, não foi ele que presidiu a criação da Terra. Quando o Espírito de Jesus foi criado, nosso planeta já vivera milhões de anos. Perplexidade e assombro se desenham no rosto do Crispim. Ele fica transtornado. Getúlio, estudiosos de todas as denominações apontam Jesus como personagem de abertura do quarto evangelho. Alguns nem citam o Cristo, vão direto. Usam Jesus com pressa enorme. Eles dizem, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Veja, Getúlio, que o próprio texto é modificado pelos pregadores. Isso eu já escutei inúmeras vezes. E lamento que haja pessoas interpretando de forma tão errônea. Eles podem dizer o que quiserem, desde que exibam provas. Eu disse, quando a Terra foi criada, o Espírito de Jesus ainda era projeto. Quem presidiu a criação do nosso planeta foi o Cristo universal, que congrega numa unidade. Vejam só, numa unidade, repito para ficar claro, fazendo parte deste oceano que se chama Deus. Porque tudo isto aí é uma unidade. Só poderemos entender essas verdades aceitando que o Cristo é parte deste oceano que se chama Deus. Eu e o Pai somos um, foi revelação de Jesus. Este Cristo, braço do Criador e da divindade, da criação e da divindade, existiu e existe durante todo o tempo, porque Ele é parte integrante do próprio Deus. Assim é possível entender. Ninguém conclua que Jesus perdeu individualidade nas águas deste oceano, porque isso não é verdade. Outra vez nós apelamos para Apocalipse, que nos ensina. No meio do trono se encontrava Cordeiro com aparência de morto, o qual tinha 7 chifres e 7 olhos. Estes são os 7 Espíritos de Deus mandados para toda parte. Apocalipse 5, versículos meia dúzia. Deus é múltiplo na criação, Crispim.
7 é número de Deus por excelência, porque aponta infinito. Ele cresce numa progressão geométrica. O 7 amplia para 9, vira 15, vira 1000 e assim por diante, de acordo com as exigências do reino de Deus. Quando o nosso planeta foi criado, este Cristo universal, ligado aos Cristos planetários, já alcançava números estratosféricos. Eles são os Elohims. O visível apareceu do invisível pela alavanca desta gigantesca força. E nesta força, meus caros, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo em nossa pregação para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando ao programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Nos tempos de Moisés, o descanso obrigatório do sábado representou ideia fantástica. Elogios a Moisés, saudação. Não havia leis protetoras que garantissem alívio aos operários e muito menos ainda aos escravos e aos animais de carga. Todo mundo sofria, porque os proprietários queriam o sangue dos seus trabalhadores. Moisés foi realmente inspirado a tornar essas leis, esta lei do sábado, como imposição de Jeová. A evolução, no entanto, abominou a brutalidade daqueles costumes, de tal maneira que se tornaram problemas de consciência. Numa das frentes, a brutalidade dos senhores de escravos se defrontou com a evolução. Na outra frente, eles sofreram o impacto da pregação de Jesus. E a casa deles veio abaixo, implodiu a casa. Imaginem só, meus caros amigos. Jesus poderia ter feito aquele milagre na sexta-feira ou na segunda. É completamente razoável que assim fosse, porque ele tinha condições para selecionar o dia, e ele selecionou exatamente o sábado. Ninguém vos condene, disse Paulo, contrariando a ideia desta imposição que quer que permaneça o sábado a vida inteira como lei, a obrigatoriedade do sábado. O mestre não se limitou a pregar contra o antiquado e já desnecessário preceito de Moisés, vejam só. Ele foi mais longe, escolheu o 7º dia para fazer o milagre e ordenou o transporte da cama naquele dia. Vejam, meus amigos, como Jesus tinha o propósito exato de mostrar que o sábado perdera a validade. E Paulo defende Jesus. Ninguém vos condene por lua nova ou sábado, pois tudo isso não passa de sombra daquilo que viria. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Na opinião abalizada de Paulo, o sábado não passa de sombra. Idolatrar esta sombra sabática seria o mesmo que obrigar crianças de hoje, em pleno século XXI, a brincar com aquelas vitrolas providas de manivelas, para dar corda.
Imaginem só, regredir no tempo, ao tempo das vitrolas do século passado, ainda lá no princípio do século passado, século XX. Meus caros, isto não pode ser contrariado. Jesus tinha mesmo o propósito de mostrar a invalidade do sábado nos tempos atuais. Lá no começo foi ótimo. Idolatrar esta sombra sabática seria o mesmo que obrigar crianças em pleno século XXI a brincar com vitrolas providas de manivelas para dar corda. Elas só funcionavam depois daquelas maniveladas e aquilo irritava meninos e meninas. O que passa da validade precisa ser obrigatoriamente descartado, como faz o próprio Deus, substituindo códigos pela consciência das pessoas. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema, imaginação é reforço da fé. Quando acreditamos nessas verdades incompreensíveis pela razão, parte substancial delas nos alcançam. Pela fé, Abraão partiu sem saber para onde, abandonando a parentela em busca da terra prometida da herança. Pela fé, Sara deu à luz filho, longe de idade fértil. A fé não exige necessariamente entender. O procedimento adequado é acreditar. Não houvesse fé entre os homens, e as muralhas de Jericó não teriam desmoronado. O Mar Vermelho não teria sido aberto. Noé teria sido ridicularizado pelos amigos e vizinhos se não tivesse chovido. Noé teria sido ridicularizado. Focinhos vorazes na cova dos leões, vocês conhecem aquela passagem, não teriam sido vendados os focinhos dos leões. O resultado do crer sempre aparece. A Bíblia nos conta inúmeros exemplos de seres humanos que venceram frustrações e enfermidades acreditando numa resposta divina. Estes deveriam participar do aprendizado das crianças. Também escritores profanos ensinam com acerto, meus caros. Não podemos ficar só num livro, não podemos ficar só batendo numa única tecla. Precisamos ir mais longe em termos de educação. Ninguém veja aquele que está lendo um livro clássico da literatura, ninguém veja isto como uma ameaça às escrituras. Isto é preconceito. Qualquer manobra geradora de algemas possui conotações castradoras da saúde espiritual. O farisaísmo é subproduto desta visão doentia. Selvin James revela uma experiência curiosa lá da sua infância. Aos 7 anos, ele invadiu a mansão do criador do detetive Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Morava num palácio em Crowborough, na Inglaterra, onde escrevia seus livros. James se esgueirou por detrás dos móveis e conseguiu passar pelos criados e pela guarda. Alcançou sala enorme, onde se espalhavam milhares de soldadinhos de chumbo. Coração aos pulos, James permaneceu de cócoras, empolgado com aquela cena heróica evocada pelos soldados. 2 exércitos, um defrontando o outro. Dali a pouco ele realizava já ataques e defesas, falando e gesticulando.
Esqueceu o mundo. A criança de 7 anos esqueceu o mundo, entregue ao fascínio da imaginação. Não sei dizer quanto tempo aquele homem ficou atrás de mim, me observando, escreveria James mais tarde. Quando me toquei, porém, fiquei apavorado. Afinal, eu invadira a sua casa. Quando ele começou a falar, porém, minhas apreensões desapareceram. Ele nem perguntou o meu nome. Aceitou minha presença com absoluta naturalidade. Agachou-se ao meu lado e ficou descrevendo batalhas, mas com tamanho realismo que eu escutava canhões e bombas. Sentimos até o cheiro de pólvora. Só levantamos dali quando o inimigo fugiu em confusão. Os últimos raios de sol já entravam obliquamente pela janela, mostrando que o astro-rei descia no horizonte. Sir Arthur então conduziu o garoto até um abrigo lá no jardim. Agora silêncio! Balbuciou com gesto de segredo. Precisamos ficar quietos para que as fadas e os duendes apareçam. Surpreendido, julguei que estivesse caçoando de mim, confessaria James mais tarde. Mas não vi em seu rosto qualquer lampejo de ironia. Enxerguei apenas um halo cativante de curiosidade. Eu, com apenas 7 anos de idade, desprezava aquelas histórias. Pacientemente, ele segredou que as fadas e os duendes não se mostram aos descrentes. Meu garoto, será preciso crer para que as portas se abram. Será indispensável acreditar fervorosamente. O jardim estava silencioso. Ambos viveram aquele momento em que o tempo parece parar antes do mergulho na escuridão da noite. Não me lembro do momento exato em que acreditei nas fadas e duendes de Conan Doyle. Escreveria James mais tarde. Talvez tenha sido quando o morcego piou e eu levei um susto tremendo. Ou provavelmente quando a mão forte de Sir Arthur apertou a minha mão com força. James foi transportado para o mundo mágico, onde a fantasia fornece sensação de que tudo é possível. Sim, eu vi, proclamou James aliviado. Eu vi as fadas e os duendes como qualquer coisa que já vira antes ou que tenha visto depois. Se Deus nos entregou capacidade de empolgação, certamente, meus amigos, procedeu com algum propósito. Com o professor Conan Doyle ao meu lado, disse James, foi fácil experimentar a sensação da mente solta nos ares. Que será isto, meu Deus? Perguntou James naquele momento mágico, e pelo resto da vida. A resposta surgiu rápida. Acreditar no sobrenatural é o princípio da capacidade de crer em Deus. Outro escritor inglês confirmaria: o homem consiste em corpo, mente e imaginação. Seu corpo pode ser defeituoso, sua mente talvez não mereça confiança, mas a sua imaginação o carrega para além das estrelas. Aqui cabe pergunta: a genialidade do detetive Sherlock Holmes será fruto deste mundo encantado do seu Criador? Nossa resposta só pode ser positiva. Compositores, pintores e poetas têm bebido desta eterna fonte.
Leonardo da Vinci visitou este mundo fantástico em suas experiências quase místicas no plano das descobertas. Separado por muitos séculos da explosão científica dos nossos tempos, ele teve a visão do homem voando como pássaro. Ele concebeu maneiras de se aprofundar nas águas do mar dentro de câmara protetora. E nesta protetora, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos, ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sextas o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Imaginação é reforço da fé. Homens da estirpe de Leonardo da Vinci concretizaram sonho de visita ao satélite da Terra, cuja visita ocorreu no ano de 1969. Eles sabiam que chegar ao combustível adequado e também algumas ligas resistentes ao calor da atmosfera. Quando tais componentes surgiram, o milagre aconteceu pela constância dos inventores. Outra pergunta precisa ser respondida. Será este maravilhoso mundo da imaginação apenas sortilégios nas mãos das crianças e dos gênios? Somos tão escravos da pressa que não nos sobra espaço para este outro lado da vida, o lado sobrenatural. Os seres humanos estão perdendo sensibilidade de enxergar e ouvir 1000 vozes e imagens que lhes chegam do outro lado do mundo. Tem sido considerado desperdício ouvir anjos interpretando a Sinfonia de Brahms. Seria apontado como escândalo alguém interromper a marcha para querubins escorregando pelo arco-íris. Chegou a hora de revisar nossa imaginação, lubrificando a secura do nosso pragmatismo. Rosária da Silva Guedes é assistente social e mora em bairro pobre, num beco sem saída, atravancado de lama e entulhos. Vejam só. Sua vida é aquela interminável rotina de correr ruas, subir escadas de casas de cômodos, ouvir e anotar queixas de difícil atendimento pela prefeitura. Certa noite, alguém veio lhe trazer recado que ela não esperava. Foi obrigada a permitir que o motoboy entrasse enquanto esperava o recibo. O moço ficou extasiado diante daquela cena insólita. Rosária acendera 30 velas no pequeno quarto. E ela explicou: foi a única maneira que encontrei de conservar o equilíbrio, explicou. Acendo essas velas durante 15 minutos todas as noites. Depois dessa rotina calmante,
Nunca mais sofri de insônia. Imaginação funciona, meus caros amigos. Imaginação funciona. Anatole France radicalizou na apreciação do pensamento do ser humano. Saber é pouco, imaginar é tudo, disse ele num momento de supremo entendimento das leis espirituais. De vez em quando, deveríamos permitir que o que sentimos escarneça daquilo que sabemos. Brilhante advogado interessado num desabafo, convidou o amigo psicólogo para acompanhá-lo até sua casa. Abriu o seu ateliê secreto e lhe mostrou suas pinturas. Diante do psicólogo estarrecido, ele apontou quadros marcados pelas solitárias angústias daquele homem. Pesadelo enorme fazia parte do cotidiano dele. Ele sofria horrores com fantasmas que dominavam sua mente. Quando o psicólogo se deu conta, ele disse que o convidara com o deliberado propósito de provocar uma orientação. Ele já não suportava mais o assédio constante dos carrascos do astral. Ele já não encontrava forças para administrar seus pesadelos. E o infeliz advogado deixou que escapassem lágrimas de frustração pelo que considerava a vida fracassada e vazia. Eu não teria coragem de mostrar esses quadros para meus clientes, explicou o advogado. Eles pensariam que eu enlouqueci. As pessoas vivem dramas públicos do conhecimento de vizinhos e parentes. Existem alguns, porém, que os escrúpulos impedem divulgação. É neste ponto que a imaginação deve funcionar e a reação pessoal de cada ser vivente deve ser corajosamente enfrentada. Voltando ao caso de Selwyn James, contado no início da nossa palestra, quando encontrou Conan Doyle, ainda temos algo a dizer. Somente a minha mãe ficou agradavelmente impressionada com a narrativa que lhe fiz da minha aventura, desabafou James. Que sorte a sua, filho, disse ela. Exercitar este contato com todas as formas de vida será sempre diversidade, meus amigos, será sempre proveitosa. Quem acredita nesta diversidade criada por Deus, não alimenta pensamentos sombrios. Estes jamais sofrerão pesadelos. Quem vive nesse jardim do Éden, plantado sob a supervisão divina, goza de interação com espíritos de escola. Já disse eminente cientista que a descoberta da lei da gravidade se deve menos à queda da maçã e muito mais àquele jardim onde ocorreu. A plácida tranquilidade do recanto permitiu a Newton as condições de estabelecer contato com entidades superiores. O jardim fez a diferença. O coração do homem e da mulher que vivem nesta atmosfera será sempre saudável e tranquila. Não alimentará desavenças, porque sabe que tem as mãos. Nas mãos ele tem a semente da verdade, e a verdade dulcifica o caminho por onde passa. Este peregrino sabe para onde vai e para onde estará chegando. Este peregrino jamais será arrastado pelas correntes fanáticas do ódio, porque tem a marca do Senhor das alturas na mão direita e na testa. Seu pai é o mesmo pai de Jesus e a natureza é sua mãe.
Ninguém tente deter sua marcha vitoriosa, porque ele está protegido e amparado pelas forças divinas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, além desta câmera, nós desejamos tudo o que possa existir de melhor. Paz, tranquilidade, saúde, alegria, tudo de bom, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.